Vamos de volta agora para a resolução das questões 12, 13, 14 e 15 da prova para o cargo de nutricionista da Prefeitura de Campo Limpo Paulista, da banca IBAN. Título aí: Presença de árvores ajuda na saúde mental da população, diz especialista. Você pode ler o texto aí com calma. E vamos resolver então a questão número 12. Assinale a alternativa que apresenta o título do texto reescrito de forma a preservar seu sentido original e as regras de pontuação vigentes. Então ele quer a opção em que o título foi reescrito, foi escrito de outra forma, porém foi mantido o sentido do texto do título original e a regra de pontuação ela foi também seguida. O título é o seguinte: presença de árvores ajuda na saúde mental da população. Isso é uma afirmação. Tem uma vírgula e tem a frase, diz especialista. É como se eu pegasse e dissesse assim: especialista diz que. Temos o sujeito, temos um verbo e temos o complemento, o objeto direto em forma de oração. Então, esse objeto direto seria essa afirmação aqui, presença de árvores. A vírgula, ela separa justamente esse objeto direto, né, que veio antecipado da oração principal. A oração principal também está invertida, né? Especialista é o sujeito e diz é o verbo. Então, uma oração aí que foi toda invertida. Vamos ver nas opções qual delas apresenta sentido semelhante com pontuação adequada. Especialista, vírgula, diz que é presença. Opa, lembra que nós vimos lá em cima que especialista é o sujeito de dizer, porque é ele quem está praticando a ação de dizer. E o que isso significa? Isso significa que se eu pegar essa palavra especialista e colocar na ordem direta antes do verbo, eu não posso utilizar vírgula. Isso aqui é uma regra aí da pontuação. SVC é a ordem lógica da língua. Sujeito, verbo, complemento. Eu não posso separar por uma vírgula o sujeito do verbo e o verbo do complemento na ordem direta, porque isso quebra a lógica, a regra de concordância. Bem, mas eu posso separar por duas vírgulas. Isso quer dizer que eu tenho um termo intercalado, pode ser um aposto, um vocativo, um adjunto adverbial, tanto entre o sujeito e o verbo, quanto entre o verbo e o complemento. Eu posso separar por uma vírgula se o complemento estiver invertido, como ocorre aqui justamente no título. O complemento veio no início, separei por uma vírgula para dizer que justamente o termo foi deslocado do final e foi colocado lá no início. Então a vírgula é para separar esse deslocamento, para dizer que a lógica, a ordem foi quebrada, beleza? Então vamos lá. Como tem essa vírgula aqui entre o sujeito, que é especialista, e o verbo dizer, porque é o especialista quem diz, há aqui um uso inadequado da vírgula. Logo, essa opção está incorreta. Especialista diz, letra B, : presença de árvores ajuda na saúde mental da população. Bem, tem a mesma ideia, sim, e tem a pontuação correta. Esse : aqui está sendo utilizado corretamente, não tem problema. Especialista diz que presença de árvores, ou especialista diz, : e aí vem o que ele diz. Então, o dois pontos também pode ser usado nessa função, né, de enumerar algo que vai vir, de apresentar uma informação que se seguirá. Então, resposta é a letra B, mesmo sentido, com o uso adequado da pontuação. Letra C, presença de árvores, vírgula, segundo especialistas, vírgula, sem problema nenhum, aqui está correto, as vírgulas estão separando aqui essa expressão deslocada.
Ajuda, presença de árvores é o sujeito de ajuda, sem problema nenhum, tá certinho. Sujeito e verbo. Na saúde mental da população. Porém, aqui, ó, esse na saúde mental da população é o complemento de ajuda. Sendo o complemento, ó, SVC, não pode ser separado por uma vírgula. Porém, aqui existe essa vírgula depois de ajuda. Então, está incorreto este uso da vírgula. Letra D. Na saúde mental da população, não tem problema nenhum aqui, vírgula, está antecipado. Presença de árvore diz. Ué, como assim presença de árvore diz? Repara que esse substantivo na frente desse verbo faz a função de sujeito, como se a presença de árvore estivesse praticando essa ação de dizer. Como que dá essa ideia? Porque não tem vírgula. A vírgula ela deveria ser utilizada aqui e não aqui depois do diz. Quando eu utilizo a vírgula depois do diz, eu estou quebrando essa lógica aqui, porque eu não posso separar o sujeito do verbo pela vírgula. Se tivesse só essa vírgula, em vez de se depois do diz fosse antes, ficaria super correto. Na saúde mental da população, vírgula, presença de árvore, vírgula, diz especialista, vírgula, ajuda. Presença de árvore seria o sujeito de ajuda, separado aí por duas vírgulas. Então, essa vírgula aqui usada no final, né, do diz, ela foi utilizada incorretamente. Resposta da 12, letra B. Número 13. O tipo de complemento do verbo em destaque no contexto em que está inserido é o mesmo do sublinhado em qual alternativa? Tipo de complemento. Está aqui o complemento à estética. Por quê? Na frase não se limita à estética. Limita é o verbo. Quem se limita a alguma coisa, a algo. Então, vamos ver lá em cima onde que aparece essa frase não se limita. Tá aqui. Nessa frase. Introduzir mais árvores e paisagens cativantes nas ruas não se limita à estética. Então, isso aqui, essa oração inteira é introduzir árvores e paisagens cativantes nas ruas, e isso é o sujeito do verbo limitar. Isto não se limita à estética. Temos então sujeito, isto, o verbo não se limita a quê? A estética. SVC, sujeito, verbo, complemento. Introduzir é um sujeito que está em forma de oração no infinitivo. Oração subordinada substantiva, subjetiva reduzida de infinitivo. Então, aqui, ó, não se limita, temos o verbo, quem se limita a alguma coisa, aparece essa preposição a quando eu faço essa pergunta, quem se limita a alguma coisa. Verbo transitivo indireto, porque rege a preposição a. E aqui seria o complemento. Bem, se é obrigatória a existência deste a com o verbo limitar, então quando eu utilizo após o limita uma palavra feminina, essa palavra feminina, por ser possível a existência do artigo a, juntam-se os dois as. Não se limita a. Repara que lá na frase tem estética. Estética é um substantivo feminino. Se é substantivo feminino, é possível a existência do artigo a. Então, tem um a preposição com o artigo. A junção desses dois as gera o fenômeno da crase, junção de sons iguais. A crase eu marco pela presença do acento grave, que é esse acento agudo para o lado esquerdo. Quem se limita a alguma coisa. Verbo transitivo indireto. O que vem depois, então, já que pede preposição, o complemento indireto, o objeto indireto. Vamos ver, então, na frase, qual dessas frases, A, B, C ou D, apresenta um objeto indireto. Levantado debates. Levanta alguma coisa, não rege preposição. Levantou debates, tanto que não tem nenhuma preposição aqui. Descobriu que as árvores, quem descobre alguma coisa, não tem preposição também aqui
antes do objeto direto, que é em forma de oração, né? Descobriu isto. Simplesmente apreciar a paisagem. Quem aprecia alguma coisa. Mas, Fábio, tem este a. Este a é o artigo de paisagem. Por quê? Quem aprecia. O que você coloca depois? A alguma coisa ou aprecia alguma coisa? A gente usa aprecia alguma coisa, não pede preposição. Quando aparece uma palavra feminina depois de apreciar, essa palavra feminina, né, ela é sujeita a levar artigo. Então, só o artigo feminino que aparece aqui. Por quê? Porque a palavra é feminina. Se eu coloco uma palavra masculina, se eu coloco o lugar, por exemplo, simplesmente apreciar o lugar. Como o lugar é masculino, o a que estava aqui na frente de paisagem virou o para concordar com o substantivo masculino. Então, aprecia o lugar. É prova de que este a é artigo, porque, novamente, trazendo, né, artigo é uma classe gramatical variável. Ela varia conforme o substantivo. Então, aqui não há objeto indireto, e sim objeto direto, letra C. Na letra B também objeto direto e na letra A também objeto direto. Vamos ver a última. Ajuda a acalmar a mente. Quem ajuda? Ajuda alguém a fazer alguma coisa. Esse ajuda, repara que tem dois complementos. Tem o que é ajudado e tem a ajuda em si. Repara, isso ou a presença de árvores ajuda alguém a acalmar. Eu ajudo Pedro a acalmar. Eu ajudo João a navegar. Então, quando tem esse ajuda nesse sentido de o que eu estou fazendo para ajudar alguém, temos essa preposição a. Então, quem ajuda, ajuda alguém a alguma coisa. Temos então essa preposição a na frente do verbo no infinitivo. Logo, um objeto indireto. Resposta, letra D. Número 14. Encontramos no texto um desvio da norma culta no tocante à concordância verbal. Tal trecho foi reproduzido em qual alternativa? Essa aqui é uma questão que não é difícil. Ela só requer um pouco de cuidado, né, um detalhamento maior na teoria lá de sujeito composto. A identificação do sujeito composto em frases grandes ela é um pouquinho complicada mesmo. Repara o seguinte, na letra A ele diz que ele quer onde tem o desvio. Este cenário tem levantado. Temos aqui o verbo ter com acento circunflexo. O verbo ter ele pode ser utilizado sem acento e com acento. Quando que eu vou utilizar sem acento? Quando o sujeito está na terceira pessoa do singular. João tem, Ana tem, a casa tem. E quando eu utilizo com acento circunflexo? Terceira pessoa do plural. As pessoas têm, as casas têm. Como aqui na letra A o sujeito é substantivo cenário no singular, este cenário tem. Se é terceira do singular, aqui não deve ser usado com acento. Letra B. Pesquisas recentes destacam. Ele está falando de concordância verbal, então eu vou focar no verbo. Pesquisas recentes, substantivo. Pesquisas é o núcleo do verbo destacar. Então, pesquisas, plural, destacam, plural. Concordância verbal está correta. Letra C. A presença de mais árvores nas cidades, frequentemente definidas por edifícios, novas construções e concreto, tem um papel significativo na promoção do bem-estar. Verbo. Verbo é tem. O que tem um papel significativo? Temos que achar o sujeito desse tem. Quando eu pergunto quem é ou o que é que tem um papel significativo, a resposta é a presença de mais árvores nas cidades. Bem, a presença de mais árvores, repara que isso aqui é o sujeito, a presença de mais árvores nas cidades. O sujeito, ele é essa expressão inteira, porém o núcleo do sujeito, ele é só o substantivo que aparece. No caso aqui, presença, o substantivo núcleo, o substantivo principal. Árvores é só a especificação, né, do presença. Presença de quê? Presença de mais árvores.
está preposicionado. Se está preposicionado, não pode ser sujeito. Então, aqui, na verdade, eu poderia tirar essa parte toda aqui dentro do sujeito e ficar apenas com o substantivo presença. Presença tem um papel significativo. Presença, repara que quando aparece o de mais árvores é só a especificação desse substantivo presença. Mas o verbo, mas o sujeito, né, em si não é árvores. O sujeito é um substantivo sem preposição, né? O sujeito não pode ser preposicionado. Então, por isso que aqui árvores não pode ser preposição, não pode ser sujeito, porque tem essa preposição. O a, ele é um artigo feminino, antecedendo esse substantivo presença. A presença, como se eu falasse, a Maria tem um papel significativo, a rua tem um papel significativo, a prima tem um papel significativo, a prima de João, a prima de Pedro. Repara que João e Pedro não seriam sujeito. Quem é sujeito é a prima. No caso, mesma coisa aqui. A presença tem. Se só é o sujeito o substantivo presença, é um sujeito simples. Se é sujeito simples, o verbo fica na terceira pessoa do singular, porque o sujeito é um substantivo, é singular, é um item apenas. Última, letra D. O balanço das folhas das árvores e as paisagens, por exemplo, podem. Verbo podem. Por que esse verbo aqui está no plural? O sujeito, né, balanço, não é a mesma coisa que presença. Repara que aqui, lá na letra C, em presença, nós temos, depois de presença de mais árvores nas cidades, não temos mais nenhum outro item que soma com presença. A presença de mais árvores nas cidades, aí tem a vírgula, frequentemente definidas por edifícios de novas construções e concreto, outra vírgula. Esse termo que está entre vírgulas, ele pode ser eliminado. E o que fica é a presença de mais árvores nas cidades tem. O sujeito de tem é só a presença mesmo. Já aqui embaixo, olha o que acontece na letra D. O balanço das folhas das árvores e temos uma conjunção aditiva. Essa conjunção aditiva está ligando os dois núcleos do sujeito. O sujeito, quando eu respondo a pergunta quem é que podem proporcionar uma conexão ou o que é que podem proporcionar uma conexão, a resposta é o balanço das folhas das árvores e as paisagens. Esses dois itens que são sujeitos, que são os agentes, são dois substantivos não preposicionados. Repara que esse as é artigo. Por que as é artigo? Porque está no plural, né? Está com S, concordando com paisagens. Não tem preposição. Poderia tirar paisagem e colocar lugares, os lugares. O balanço das folhas das árvores e os lugares. Esse as viraria os, justamente porque artigo é variável. Então temos aqui dois núcleos nesse sujeito. Substantivo balanço com o artigo o e temos aqui o substantivo paisagens com o artigo as. E o e ligando esses dois núcleos do sujeito. Beleza? Vamos aqui deixar de forma mais clara o balanço e as paisagens. O e ligando esses dois núcleos. Como tem dois núcleos, eu tenho então sujeito composto. Se eu tenho sujeito composto, eu tenho o verbo no plural. Por quê? Porque são dois itens. Se são dois itens, o verbo está no plural. Então, resposta, letra... Cadê? Letra A. Por que letra A? Porque ele que é incorreta, que tem desvio. A B, a C e a D estão corretas. Número 15. Pode ser considerada inferência possível da leitura do texto ou afirmado em. Quando você lê o texto, você vai perceber o seguinte: de acordo com um estudo conduzido pela Universidade de Stanford, o cérebro humano pode ser positivamente afetado pela presença de árvores. No mesmo sentido, é o entendimento da coordenadora do curso de psicologia. Isso aí. Quando a gente lê o texto e vê lá sobre Stanford, a Universidade de Stanford descobriu por meio de um estudo que as árvores podem ter efeito positivo no cérebro. E aí, depois ele traz aqui embaixo a visão da professora, né, da professora Luciene, a frase, né, a presença de mais árvores, blá, 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 frequentemente definida, tem papel significativo na promoção do bem-estar psicológico da população.
introduzir, blá 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 blá, afirma Luciene Alves. Então, sim, essa número 15, né, a letrada número 15 está correta. Letra não, né? Número 1. Número 2. Excetuando o ruído incômodo causado pelo farfalhar das árvores, manter contato com a natureza permite não apenas acalmar a mente, como também aliviar o estresse. Ele diz que o ruído do farfalhar das árvores é incômodo. Vamos ver se ele faz isso, se traz alguma coisa sobre isso. O que traz sobre o farfalhar é isso aqui, ó. O balanço das folhas das árvores, que é o farfalhar, e as paisagens podem proporcionar uma conexão com a tranquilidade. Então, não diz que é incômodo, diz o contrário, né? Que esse farfalhar ele é benéfico, ele é bom, ele é calma. Então, está incorreta essa número 2. Número 3. Problemas de saúde mental que afetam a cognição podem ser agravados pelo aumento dos níveis de concentração desencadeados em ambientes ricos em natureza. O contrário, né? Aumento da concentração e criatividade. Estudos indicam que ambientes ricos em natureza melhoram a capacidade de concentração e estimulam a criatividade. Isso é particularmente importante para aqueles que enfrentam problemas de saúde mental que afetam a cognição. Então, na verdade, ele diz que essa concentração ela trazida, né, ela é benéfica, esse aumento da concentração, e não algo que agrave. Número 4. Ruas arborizadas agradáveis exercem influência no encorajamento para as pessoas saírem de casa, que por sua vez favorece o engajamento do indivíduo com a comunidade local. Essa está correta. Apresenta lá no último trecho, né? Ruas arborizadas agradáveis encorajam as pessoas a saírem de casa. Beleza, é isso mesmo. Então, a resposta está aqui. Pode ser considerada inferência possível ou afirmado em apenas duas proposições, a primeira e a quarta. Isso aí, pessoal. Se inscreve no canal, curte, compartilha para os amigos que também estão estudando, seus parentes, familiares, para todo mundo aí estudar junto, ser abençoado e conseguir, né, conquistar desafios atrás de desafios em busca de melhor qualidade de vida. Beleza? Então, bons estudos, Deus te abençoe, boa prova e até o próximo vídeo.